Deixa eu parar aí. Bem, gente, é isso aí, ó. Tem uma telinha aqui que não sai. Pronto. Começando então, pessoal. Vamos lá. Na aula passada, nós terminamos, pelo que me lembro, resolvendo alguns exercícios propostos. Por exemplo, este aí, ó. Estão lembrados? Esse primeiro exercício pede-se para indicar a frequência, o período, o valor instantâneo quando a senoide cruzar o eixo vertical e a forma de onda do sinal, sendo que a expressão matemática do sinal é 12 volts, V seno de 483 π vezes t mais π sobre 3. Então, essa é a expressão matemática do sinal. Essa expressão aí é uma expressão temporal, quer dizer, o valor instantâneo, isto é, o valor da tensão é em relação ao tempo. A primeira questão é qual é a frequência, como se calcula a frequência. Veja bem, na expressão nós temos que o valor instantâneo é 12 volts vezes seno de ômega t. Né? Seno de ômega t. O que é ômega? Ômega é 2π vezes f. Portanto, tem aí a forma para calcular a frequência. É isso? 12 volts, seno de ômega t, está aí, ó. Mas esse π sobre 3 aí, esse é o ângulo, é o φ0, aliás, é o θ0, é o ângulo de fase dela, é o ângulo a partir do qual ela começa. E se é positivo, significa que ela está adiantada de π sobre 3. O que é π sobre 3? Π é 180, não é isso? 180 sobre 3 dá quanto? 45 graus, não é isso? Então, ela está adiantada de 45 graus. Mas não é isso que eu estou querendo saber. Eu quero saber qual que é a frequência dela. E a gente usa a expressão de ômega t, de ômega, para calcular a frequência, porque nós sabemos que o ômega, nós vimos isso na aula passada, ômega é igual a 2π vezes f. Assim sendo, é só usar, está aí. Ó. Ômega é 2π vezes f, portanto, f é igual a ômega sobre 2π. Colocando o valor aqui, ó, de ômega, que eu coloquei dentro desse quadrinho aqui, ó, que é 480 vezes π, dividido por 2π, dá 243 Hz. Quer dizer, o número de ciclos por segundo dessa função, desse sinal, é 243. Alguma dúvida? O período, ΔT é o inverso da frequência, então é só pegar a frequência, 243 Hz, e inverter, dá 4,11 milissegundos. Então, essa onda ela tem um período, né, um ciclo de 4,11 milissegundos. O valor instantâneo em ômega-t igual a zero, quer dizer, transcorrendo o tempo, né, no ponto equivalente a ômega-t igual a zero, qual que seria o valor da tensão? Para isso, voltamos à expressão matemática da função. Como esse termo aqui, ó, é zero, né, porque isso aqui é ômega t, é só colocar zero aqui e resolver a expressão para seno de π sobre 3, não é isso? Nada mais fácil do que isso. Então, o que está dentro do retângulo aí, ó, é ômega t, que é igual a zero. É o ponto que a senoide da função, considerando que é uma função senoidal, vai cruzar o eixo vertical. Então, zerando o ômega t, sobrou π sobre 3. Então, fica V de t, 12 volts, vezes seno de π sobre 3.
Não esquecer de que é colocado em radiano, então vocês colocam π/3 lá na calculadora, ajusta para radiano, calcula o seno, multiplica por 12 e dá esse valorzinho, ó, 10,39. E o último é a forma de onda, que é essa aí, ó. Observe os detalhes que a gente calculou. Por exemplo, o valor de pico, está aí, ó, 12 volts, que é 12 volts vezes seno tal. Então, aquele valor está aí, ó, é o pico da onda. O valor que ela cruza o eixo vertical, nós calculamos. Deu esse valor aí, ó, 10,39. Vou repetir ele aqui, ó. Oi. Desculpe, tá, gente? Eu sou apavorado. Opa. Eu gosto muito de PowerPoint, mas de fazer os desenhos, mas na hora de passar. Aí, ó. O valor instantâneo, na hora que ela cruza o eixo, que é a função, que o gráfico cruza o eixo, é 10,39. Então, lá na forma de onda, nós temos o valor. Está aqui, agora. 10,39. Em ômega-t igual a zero, que é esse ponto aqui, ó, no eixo, o valor instantâneo da senoide é 10,39. O ângulo inicial dela, que é o θ0, está aqui, é π/3. Portanto, ela está adiantada de π/3, que é 45 graus. Então, nesse ponto ela começa. Isto é, antes do zero ela começa. E zero ela está com esse valor e vai aparecendo os valores aqui indefinidamente. Está aí caracterizado aquele sinal e um ponto específico dele lá no plano cartesiano. Se vocês tiverem dúvida, é só parar, tá, gente? Para e eu explico de novo ou de outra forma. Se vocês não falarem nada, eu estou entendendo que estão acompanhando tranquilamente. Se a voz estiver baixa também, é só falar que eu aumento ela aqui. Bem, mais um exercício. Ó. Desenhar em um mesmo plano cartesiano os sinais VA em função do tempo igual a 30 volts seno de ômega-t e VB em função do tempo, B de T, VB de T, é 15 volts seno de ômega-t mais 90. O que a gente tem é, a primeira onda é uma senoide com um valor de pico de 30 volts. A segunda também é uma senoide com um valor de pico de 15 volts, porém adiantada de 90 graus. É só desenhar as ondas aí, sem problema. Aí, elas estão desenhadas, não pedi para calcular nada. Nós temos a senoide em fase com o eixo, ela está com o valor de pico aqui, ó, de 30 e o ângulo de fase 0. A outra, como ela está adiantada de 90 e tem um pico de 15, eu marquei aqui o pico, V máximo, pico, e considerei, já que ela está adiantada de 90, em 0 ela está no pico, né? Então, em ômega-t igual a 0 graus, ela está no pico e vai se processando. E coloquei aqui só para representar a defasagem, aqui fica mais fácil da gente mostrar, a não ser que eu prolongue o eixo para o lado negativo aqui para a esquerda, mas não há necessidade. Toda vez que vocês tiverem duas ondas, é só pegar dois pontos que elas começam, isto é, dois pontos que elas deixam de ser negativas, se tornando positiva, que é o ângulo de fase dela, que é o ponto zero para ela, 0 graus específico dela. Então, a azul, a primeira onda que está aqui, ó, o zero está aqui, a outra vermelha e o zero está aqui. Então, há uma defasagem entre as duas, que a gente chama de delta, teta, mas é comum ter outras letras também para defasagem, por exemplo, alfa, beta, φ, são as letras mais usadas na eletricidade para indicar defasagem entre dois sinais em um mesmo plano cartesiano, ou às vezes até em planos cartesianos diferentes, como vocês vão acostumar a fazer. Tá legal? Mais um exercíciozinho, só para terminar essa parte. Ó. Faça a composição gráfica de dois sinais em série. Composição gráfica de dois sinais em série significa somar um com o outro, porque se são dois sinais em série, é porque eles estão somados. Se fossem em paralelo, não seria soma, e não se liga sinais em paralelo, a não ser que tenha certeza absoluta que os dois sejam exatamente iguais e estejam em fase.
que é uma coisa praticamente impossível de acontecer. Sempre que você tenta fazer isso, num dado instante, uma distorção qualquer na onda faz com que eles sejam diferentes. E naquele ponto, naquele instante, por serem diferentes, quer dizer, um vai ser maior que o outro, o maior funciona como fonte e o menor funciona como carga. Vai haver uma sobrecarga de valor instantâneo menor, pode produzir aquecimento, e se a diferença for instantaneamente grande, pode até queimar alguma coisa no circuito. Então, não liguem sinais em paralelo, liguem sinais apenas em série. E fazer a composição, como eles estão em série, é somar um com o outro. É o que nós vamos fazer. O primeiro sinal, aqui, tá, o azul aqui, ó, uma senoide, é seno, né, de ômega t, portanto, é uma senoide, e o valor de pico dela é 100 volts. Portanto, os valores instantâneos da senoide, desta senoide, são iguais a 100 volts vezes seno do ângulo, referente a um instante t qualquer. A mesma coisa com relação à outra onda vermelha, só que o pico dela é 200. E a variação dela é segundo essa que está dentro de parêntese aqui. Então, eu tenho que calcular dentro o ângulo dentro do parêntese, o seno desse ângulo e multiplicar por 200 para saber o valor instantâneo. É o que nós vamos fazer aqui agora. Vocês vão fazer comigo. A primeira coisa, estabelecer o plano cartesiano. Estabelecer o plano cartesiano no qual eu vou desenhar as duas formas de onda. Como eu já sabia, já tenho uma certa prática, eu dividi o plano cartesiano nesse número de divisões aqui. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 divisões. Como eu estou querendo ocupar nesse espaço 360 graus, ou 2π radiano, né? Eu vou ter, por exemplo, cada divisão, se eu estiver usando graus, 360 é 360 sobre 4, ou se for em 2π radiano, né, que é o período total, vou dividir 2π em 8 também. É o que nós vamos fazer daqui a pouco, vocês vão ver os valores que eu vou pôr aí. Bem, já defini a escala do plano, agora eu vou definir no plano o que eu coloco em cada eixo, como sempre deve ser feito. Né? No eixo vertical, eu vou ter o valor instantâneo, isto é, o valor da tensão em função do tempo, e nesse outro eixo aqui, ó, eu tenho ômega-t. As senoides que a gente vai desenhar sempre vão ser senoides de tensão ou corrente ou de potência em função do tempo, em função de ômega-t, que é a mesma coisa de ser função do tempo. Por quê? É 2π vezes f, ômega, né, vezes t, então, em função do tempo. Coloquei a escala, já que uma delas vai até 200, né, e a outra é 100, significa que, já que é soma, há uma possibilidade de chegar até 300. Como eu já calculei, eu coloquei 300 para cima e 300 para baixo, de forma a eu poder ocupar essa dimensão do plano cartesiano com as três ondas, né? VA, VB e a soma das duas. Já graduei aqui em graus, podia ser em π radiano, mas eu achei melhor graduar dessa forma. Deixa eu pegar o monitor ao lado aqui para acompanhar direitinho. Pronto. E vamos agora partir para os valores, né? Primeira é a primeira tensão, depois a segunda tensão, depois a soma delas. Eu sei que a expressão matemática da primeira é 100 volts vezes seno de ômega-t. Então, é só aplicar essa expressão para esses ângulos que tem aí, ó, cada um vai dar um valor. Por exemplo, em zero, está aqui, ó, tem uma bolinha aqui, em 0 graus, vai ser 100 volts vezes seno de ômega-t, sendo ômega-t igual a zero. Seno de zero é zero, o valor instantâneo é zero, por isso que está sobre o eixo aqui, ó. Verticalmente falando, quer dizer, o instante é zero, e horizontalmente falando, o valor está sobre o eixo, também é zero. Fazendo a mesma coisa para 45. 100 volts, descendo de 45, deu esse valor aqui. Ó. Depois eu fiz para o próximo.
fui lá na expressão, calculei para 90, deu 100, é o pico da onda, né? V máximo vezes seno, 100 volts, V máximo, vezes seno de 90. Não há necessidade da gente ficar repetindo agora como que eu fiz, né? Para os outros ângulos todos aqui, ó, os valores foram esses, até o último lá, que é 360. Então, já está localizado no plano cartesiano os valores instantâneos para 0, 45, 90, 135, 90, 135, 180, 225, 270, 315 e 360. Então, aí, são os pontos que eu calculei. Mas uma forma de onda ela é constituída por infinitos pontos, né? Não é só esses 8 pontos ou 9 que tem aí. Na realidade, é um gráfico. O gráfico é constituído por infinitos pontos baseados naquela expressão matemática da senoide, que é 100 volts seno de OHT. Então, está a primeira onda aí caracterizada e desenhada no plano cartesiano. A segunda onda, cuja expressão é 200 volts seno de ômega-t menos 45, fazemos a mesma coisa. É só colocar esses ângulos lá, 0 graus, 45, 90, etc., etc., na expressão onde está escrito ômega-t, e calcular os valores instantâneos a partir de 200 volts de pico. Os valores são esses aqui, ó. Menos 141, eu coloquei ômega-t zero lá, 0 menos 45 deu menos 45. Seno de menos 45 multiplicado por 200 deu esse valor aqui, ó. E assim sucessivamente. Os ângulos são esse aqui, ó, para 40. O detalhe interessante é esse aqui, ó. Um tem aqui, o outro tem aqui, ó. Depois nós vamos explorar mais. O próximo tem aqui. É por aí, ó. Vou montar a figura da mesma forma. E a senoide é essa aí, é só juntar os pontos e aí está desenhada a senoide. Então, tem duas senoides, V máximo seno de ômega t, 100 volts de seno de ômega t e 200 volts vezes seno de ômega t menos 45 graus. Observe que ela está atrasada de 45 graus. Olha aqui, ó, o zero dela está aqui em 45 graus. Ela começa, de fato, aqui. É claro que você sempre imagina o circuito funcionando em regime permanente. Então, quando a gente inicia o processo de desenhar a onda, já está funcionando. Por que eu estou dizendo que aqui é o zero? Porque nesse ponto que eu estou circulando aqui, ela passa do negativo para o positivo. Só por isso, é o referencial que a gente usa. Assim como o azul passa pelo zero aqui, porque ela sai do negativo que já vinha acontecendo, e nesse cruzamento ela se torna positiva e assim sucessivamente. Então, elas estão aí, há uma defasagem aqui, ó, teta, delta, delta teta, ou xi, ou qualquer letra que a gente utilizar para identificar essa defasagem. Agora vamos fazer a soma algébrica desses valores, que é a motivação desse exercício aí. Como é que você faz a soma algébrica? Você pega em cada momento os valores das duas ondas e soma e cria um ponto no plano cartesiano, o ponto de duas coordenadas, uma horizontal e outra vertical, só isso. E monta a figura do jeito que nós fizemos aqui. Eu não preciso da fórmula matemática da soma das duas. Poderia ser feito, mas dessa forma aqui, não há necessidade que eu estou fazendo é uma composição gráfica. A composição gráfica, normalmente, ela é trabalhosa. Existem outros recursos de fazer a composição, mas o somatório, né, mais fácil e até mais preciso. O que nós estamos fazendo aqui é o papel de um osciloscópio. O que um osciloscópio faz? Quando você usa dois canais, você liga uma onda dessas num canal, por exemplo, azul no canal A, aparece a onda azul. E a vermelha no canal 2, canal B, aparece a outra. E aperta a função soma do osciloscópio. Aí vai aparecer uma outra onda que é a soma algébrica de todos os valores instantâneos. Tá? Aí aparecem três imagens. Aí você vai perguntar, pô, o canal só tem, tem dois canais. Como que ele vai apresentar três formas de onda?
É fácil, é só você gravar uma, você põe uma, grava na memória. A partir dela não sai lá da tela do osciloscópio, mas ela não tem ação física no circuito. Você gravou ela na memória e gravou ela na tela, ela fica quietinha lá. Aí você tem a disponibilidade das outras duas, uma em cada canal. Aí o que vai acontecer? Na hora que você aperta a função soma, vai aparecer uma outra senoide. E aquela outra senoide você tem acesso a ela. Por quê? Porque uma está gravada, uma está estabilizada estática, mas as outras duas não, entendeu? Então você pode apresentar, normalmente, até 4 ondas. Por quê? Porque você pode gravar duas e ficar gravada, congelada na tela do osciloscópio, e tem a função de congelar a figura, gravar e congelar. Aí você, se você tirar os dois sinais, desligar as duas pontas de prova do osciloscópio, as duas gravadas ficam lá. Aí você pode ligar aquelas duas pontas de prova em qualquer parte do circuito, que vai mostrar o que você tiver ligado nas duas. Portanto, aparecem 4 imagens num osciloscópio de 2 canais. Esse exercício que você pode pedir o professor lá do laboratório para resolver para vocês, para mostrar isso para vocês, tá? Então, vamos fazer a composição gráfica que o osciloscópio faria para nós. Por exemplo, no primeiro instante, ômega t igual a zero, eu vou somar menos 141 com zero, porque o valor instantâneo de um é menos 141 e da outra é zero. Então, vai dar o quê? Menos 141. O primeiro ponto da onda que eu vou desenhar está aqui, ó. Esqueci. Mostrar como. É esse branco aqui, ó. Está aqui, ó. É zero mais 141. O segundo ponto, que vai acontecer em 45 graus, vai ser a soma da vermelha, que é VB, com a azul. Então, vou somar zero com 70,7 volts. Portanto, vai dar quanto? Obviamente, 70,07. O segundo ponto está aqui. Ó. Terceiro ponto, já que eu estou fazendo de 45 e 45, vou somar esses dois valores aqui, ó, 100 da azul, mais 141,42 da vermelha. Então, vai dar 241. O valor instantâneo está lá em cima, lá, 241,42. Terceiro ponto, quarto ponto, aliás, é 70, porque o valor instantâneo é 70, mais 200 volts. Portanto, 270,7. Gente, e assim sucessivamente, tá? Não esquecendo que no negativo, eu vou somar dois negativos. Então, vai ser menos 100 com menos 141. E etc, etc. Aí já vou colocando os pontos aqui, ó. Aí os pontos da nova senoide, basta para ver a onda juntar os pontos lá. O que nós temos aí? Nós temos aqui uma senoide resultante da soma de duas senoides, uma de 200 volts de pico V seno de ômega t menos 45 e outra de 100 volts seno de ômega t. Vai dar essa onda aqui, ó. Ela tem um valor de pico que eu não sei, cara, um pouco acima de 270, e um ângulo de fase que eu não sei. Porém, se o seu plano cartesiano tiver com uma resolução maior, quer dizer, uma escala, digamos, milimétrica, digamos assim, você pode vislumbrar, visualizar qual que é esse ângulo aqui, ó. Esse ângulo aqui, ó. O ângulo de fase da terceira onda, que está aqui, ó, que é o VAB, que é VA mais VB. Aí você fica sabendo o ângulo, né? Dá mais ou menos no olho aqui, ó, no chute aqui, ó. Esse aqui está com 0 e aqui está 45. Está um pouco mais da metade, digamos que 45 por 2 dá 22,5. Está uns 25 graus. Mas não é preciso isso, porque eu não estou com uma resolução alta, né? A resolução aqui é baixinha, né? Pode ser que é aproximadamente 25, tá? Assim como o pico também, se eu tiver graduado aqui, ó, eu sei quantos, se eu dividir isso aqui, por exemplo, em 10, cada subdivisão vale quanto? Aí eu vou identificar o pico dela, entendeu? É uma forma da gente calcular com nível de precisão não alto, muitas vezes satisfatório.
Quando você faz isso em um osciloscópio, você tem uma precisão razoável, por quê? Porque os eixos lá eles são subdivididos, é um número grande de divisão, né? Normalmente não me lembro de cor, tem um tempão que eu não entro no laboratório, são 8 divisões para cima e 8 para baixo, e cada uma divisão é subdividida em 10 subdivisões, tanto no vertical quanto no horizontal, aí dá uma ideia boa, né? Porém, o que queremos concluir é isso aqui, ó, que é o que foi o objetivo de mostrar essa parafernália toda, essa mão de obra toda, é que a solução gráfica, olha bem, ela é trabalhosa e tediosa. Você poderia usar a solução algébrica, ou seja, matematicamente, você soma as duas expressões e calcula a resultante. Você tem que ter apenas um pequeno conhecimento de trigonometria e calcula da mesma forma, tá certo? Aí você chega à expressão matemática do VAB. Com ela você tem o que você quer. O valor que você quer, não, que você precisa, que é o valor de pico e a defasagem, isto é o ângulo de fase. Mas dá trabalho, dá mais trabalho às vezes do que você fazer essa composição gráfica. Quer dizer, depende do que você tem mais habilidade. Se você tem mais habilidade de fazer o desenho num gráfico, use. Se você tem mais habilidade com algebrismo e conhecimento de trigonometria, usa esse processo, tá? Mas nós não vamos trabalhar muito nem com um nem com o outro. Nós vamos usar o que a gente chama de álgebra complexa e fasores. Por quê? Porque quando você trabalha com uma onda senoidal, você não precisa de ficar preocupado muito com a forma, aquela forma senoidal dela, não. Você vai preocupar com seus cálculos lá em circuitos, quando estiver estudando circuitos, é, com a frequência dela, que geralmente é 60 Hz, a gente não muda a frequência, a amplitude dela e o ângulo de fase. Então, são três características importantes. Frequência, que é tida como constante, a amplitude, que é uma para cada caso, e o ângulo de fase, que é um para cada caso. Tá certo? Para isso, nós vamos estudar vetores. Vetores, não, desculpe, fasores. E antes de estudar fasores, nós vamos estudar álgebra complexa, porque é através da álgebra complexa que a gente vai poder usar os fasores, e vocês vão ver que as soluções são simples, muito simples e precisa, né? Quer dizer, é o mais preciso que se consegue fazer, tá certo? Não há necessidade de ter habilidade gráfica nenhuma. Aí eu pergunto, tem alguma pergunta a fazer? Vamos fechar esse assunto então, senhores, beleza? Fechado, vamos para o próximo assunto. O próximo assunto, ele já mostra, com ele nós vamos entrar um pouco em cálculo. O próximo assunto é esse aí. Noções de valores médios e valores eficazes. Nós vamos gastar essa aula de hoje, o resto é aula de amanhã para estudar esse assunto. Espero terminar amanhã. É muito importante a gente ter uma noção de que é valor médio, ou porque o valor médio é aquilo, e como calcular o valor médio das funções que nós vamos empregar. E também a mesma coisa com relação ao valor eficaz. O que é um valor médio, o que é um valor eficaz, como trabalhar com eles. É simples, é o que vocês vão ver aqui, só necessita de um pouco de matemática, que nós vamos tentar, na medida do possível, passar por cima. Beleza? Vou começar com a pergunta. O que vocês sabem de valor médio? O que é valor médio de um sinal? Alguém responde para mim aí? Enquanto eu mudo isso aqui? O Arthur, primeiro nome na minha lista. Arthur, para você, o que é valor médio de um sinal? Se você não quiser responder, não precisa. Se alguém quiser responder no seu lugar, pode ser. Você está com uma tensão elétrica no circuito, aí
Alguém te pergunta, o que é valor médio daquela tensão? Não importa a forma dela, se é senoide, triangular, quadrada, o que é valor médio para você? Para o Renan, quem gostaria de falar alguma coisa, só para a gente ter uma noção do conhecimento que você já tem desse assunto. Eu vou fazer. Pô, pode falar aí. Eu não, a falha do nosso sistema é esse aí, eu não consigo ouvir. Alguém traduz para mim aí que está com som melhor? O que é valor médio? Tá me ouvindo melhor? Opa, ficou ótimo, ficou 100%. Fala de novo. Seria o valor que a gente poderia adotar como sendo constante no valor senoidal? Ó, primeiro, todo valor médio é constante, certo? Porque ele é uma média. A média é um número, né? Então, qualquer momento que você considera aquele número. E a sua resposta não está errada, porque você vai usar aquele número constante para representar uma grandeza, mas só para representar. A tensão ela não é constante, né? A não ser a tensão contínua. Né? Por exemplo, a tensão de uma bateria de 12 volts. Qual que é o valor médio dela? É 12 volts. Por que que é? Porque em cada momento a tensão é 12 volts. Né? Se você fizer o gráfico dela no plano cartesiano, você coloca no eixo vertical lá 12 e no eixo horizontal o tempo que você quiser. Em qualquer instante vai ser 12, então dá uma linha reta. Né? Mas e uma senoide? Imagina uma senoide. Qual que é o valor médio de uma senoide? Valor de pico dividido por raiz de 2? Isso é a fórmula, você já sabe, é a fórmula. Né? Só que essa fórmula sua está errada. Sabe por quê? O valor médio da senoide é igual à soma de todo. Aliás, qualquer valor médio, gente, guarda aí. Qualquer valor médio de qualquer coisa é igual à soma de todos os valores daquela qualquer coisa, dividido pelo número de valores que você somou daquela qualquer coisa. Eu vou dar exemplos aqui para vocês entenderem melhor, só estou esquentando. Tá? A senoide, por exemplo, ela tem uma parte positiva e uma parte negativa. A parte positiva é igual à parte negativa. Então, a soma de todos os valores positivos é igual à soma de todos os valores negativos. Entendeu? E a soma de todos os valores positivos é neutralizada pela soma de todos os valores negativos. Portanto, o valor médio de uma senoide é zero. Entendeu? Mas se a senoide estiver centralizada, né? Tipo, no eixo Não, zero. eu estou falando uma senoide normal. A senoide normal é centralizada. Você está querendo dizer assim, se ela não tiver offset, não é isso? Isso. Todas as, todas as senoides, todas as tensões senoidais são centralizadas. Todas elas têm offset zero, exceto as que tiver offset. Entendeu a situação? O ter offset é exceção. Então, toda senoide não tem offset, exceto a que tiver offset, que eu coloquei lá propositalmente, o que é raro. Tá certo? Em circuitos elétricos, a gente pode até, no exemplo, mostrar isso, colocar lá o offset para você saber o que é offset. Em eletrônica analógica, você usa muito o offset. Em controle, você usa muito. Em circuito elétrico, você não usa muito. Tá? Então, toda vez que eu me referi a uma senoide, imagina que não tem offset, que é uma senoide pura. A senoide pura é aquela que o semiciclo positivo é igual ao semiciclo negativo. Exatamente igual. Tá certo? O interessante, gente, já que a gente está dando teoria, mas não tira o pé da prática, se você for verificar a forma de onda na tomada da sua casa ou na tomada do laboratório e colocar o voltímetro lá, ajustado para medir valor médio, ele não vai marcar zero. Sabe por que ele não vai marcar zero? Porque, na prática, o semiciclo positivo não é exatamente igual ao do negativo. É por quê? Porque tem ruídos na rede.
E os ruídos na rede ficam alterando a senoide em cada momento, o tempo todo, 24 horas por dia. E você não sabe, você não tem muita noção de que alteração é essa, só que essas alterações deformam um pouco a senoide, de uma forma ou de outra, diferentemente de um momento do outro. Então, aquela onda bonitinha de senoide positiva e a parte negativa dela é tão bonitinha assim. Portanto, o semiciclo positivo não é, raramente é igual ao negativo. Certo? Portanto, a diferença entre os dois não vai dar zero. Pode ser que seja muito pequenininha a diferença, você considere zero. Normalmente é o que a gente faz, a gente considera o ideal, né? O ideal é ser o semiciclo positivo ser igual ao negativo. Ideal, mas na prática você vai ver. Coloca o voltímetro lá e vai medir o valor da tensão, para você vai ver se vai dar zero. Vai ficar, assim, até instável a medida, por quê? Porque a diferença é instável também. Tá legal? Então, tá aí. Falando do valor médio. E o valor eficaz? O que é o valor eficaz? Vixe. Não, não é vixe, não. Gente, vocês têm que pôr na cabeça o seguinte, vocês estão aqui para aprender, né? E a nossa conversa, ela visa tentar ensinar para vocês. Então, o que vocês falarem é o que vocês estão pensando, e eu tenho que saber o que vocês estão pensando para ajudar vocês. Vai que você está pensando é o correto, eu não vou esquentar a cabeça e passar para frente, né? Ou colocar uma média ali daquilo, né? Usando ironicamente a palavra média, dar uma ajeitada na coisa. Ou se eu notar que vocês ainda não viram esse assunto, não sabe, aí eu aprofundo, entendeu? Por isso é bom essa conversa nossa o tempo todo. Então, não é bicho, não. E outra coisa, não tenham medo de errar. Tá? Eu é que deverei ter medo de eu errar. Mas eu erro, imagino o aluno, entendeu? Vamos lá. Então, o que é que vocês podem me dizer sobre valores eficazes? Vem cá e fala aqui. O que é que ela disse? Ela já faz mesmo. Professor, eu acho que seria o equivalente constante de um senoide. Acho que é o V de pico sobre raiz de 2, se eu não me engano. Você viu isso onde? Você aprendeu isso onde? Lá no laboratório ou na vida normal aí, no geral aí? Não, eu dei uma estudada nisso no módulo passado. Beleza. Quando você está estudando fundamentos, né? Ou circuitos elétricos à noite, é circuito elétrico. Beleza, é isso. E você fez a coisa certa, tem que estudar mesmo. Né? Beleza. Então, olha, só para a gente filtrando a coisa, dando o nome, digamos assim, mais correto aos bois, tá? Que a minha função, entre outras, é essa. É o seguinte, valor eficaz é um tipo de valor médio também, tá, gente? Por quê? Porque, por definição, o valor eficaz de uma grandeza elétrica é a raiz quadrada da média, veja bem, da média dos valores instantâneos quadráticos. Quer dizer, você pega uma função matemática que tem uma forma de onda, por exemplo, senoidal, e quer calcular o valor eficaz dela. O que você faz? A primeira coisa a fazer é pegar aquela função V máximo seno de ômega t, por exemplo, e levar ela ao quadrado. Tá certo? E depois calcular a média. E depois extrair a raiz quadrada. Então, a raiz quadrada de uma média é uma média, só que você extraiu a raiz dela. Ela não deixou de ser média, só mudou o valor. Entendeu? Então, o valor eficaz é uma média também. Tá certo? E é muito importante a gente conhecer essa média na área de circuito elétrico, principalmente quando a gente está trabalhando com potência elétrica, é o que nós vamos ver até o final desse assunto que nós vamos terminar amanhã. Eu já estou só antecipando. Né? E isso que você falou também é fato. O valor eficaz de uma tensão senoidal é o valor de pico sobre a raiz de 2, e eu vou tentar mostrar para vocês aqui hoje por que é. Tá? Agora, qual que é a vantagem? Eu não vou, eu vou falar rápido, que depois eu vou voltar nesse assunto. Veja bem, imagine que você está lá no laboratório ou na sua residência, e você quer medir a tensão
na tomada. Por exemplo, você vai pôr voltímetro na tomada da sua casa. Se você estiver usando o voltímetro na escala de tensão contínua, ele vai marcar 0, porque ele mede a média, entendeu? Ele vai medir a média, e a média de uma tensão senoidal é 0, idealmente falando. Aí você põe o voltímetro lá, mede, deu 0, mas você não está sabendo isso. Aí o que vai acontecer? Opa, deu 0, não tem nada. Aí você liga um aparelho lá, põe a mão lá, faz qualquer coisa, imaginando que não tem tensão nenhuma, e tem. Qual que é o problema? Vai levar choque, vai queimar o equipamento. Agora, por que deu 0? É por causa daquilo que eu falei, o semiciclo positivo é neutralizado pelo negativo, e seu instrumento ele mede a média. Ele considera o que é positivo, o valor dele, o que é negativo, o valor dele, tira a média, que vai dar 0 e vai marcar lá, deu 0. Você tem que usar um instrumento que não leva em consideração a polaridade. Entendeu? Ele não pode levar em consideração a polaridade. Porque se ele leva em consideração a polaridade, você vai correr esse risco de medir uma tensão que tem uma média 0 e não ser 0, ou até que tem uma média diferente de 0, mas não é a média, não é o valor real, entendeu? O valor real é o valor eficaz, entendeu? O valor eficaz, conforme vocês vão ver. Por que é o valor real? É isso que parece que alguém falou aí, já não estou lembrando com certeza, mas eu vou explicar daqui a pouquinho, tá certo? Então, vamos continuar aí. Você sabe bem isso que eu falei, né, gente? Que o voltinho de corrente contínua, ele mede valor médio, o voltinho de corrente alternada mede valor eficaz, né? Ou na escala contínua, ou na escala alternada, que é a mesma coisa, dizer a mesma coisa. Mas antes de a gente falar fisicamente ou eletricamente sobre esse assunto, vamos fazer uma coisinha aqui, que é o seguinte. Então, primeiro, sobre o valor médio, por definição, o valor médio é uma frase até difícil da gente absorver, tá, gente? Eu coloquei ele aqui da maneira mais correta que eu entendo, mas eu entendo também que ela é meio complicada. Veja bem, por definição, o valor médio dos valores de uma grandeza, de um conjunto de elementos, é dado pela soma dos valores de todos os elementos dividido pelo número de elementos. Então, veja bem, o valor médio dos valores de uma grandeza, digamos assim, o valor médio de uma tensão, de um conjunto de medidas daquela tensão, é dado pela soma daqueles valores que você mediu, daquele conjunto de medições, dividido pelo número de elementos, ou pelo número de medições que você fez. Isso é valor médio. Vou dar um exemplo daqui logo a seguir, para você entender melhor, mas a expressão de valor médio é essa aqui, tá, gente? Olha, o X aqui significa que pode ser qualquer grandeza, e esse tracinho que está por cima aqui está indicando que é o valor médio de X, que também é representado dessa forma aqui, ó, X com o índice aqui, o subscrito médio, né, que é igual à soma dos elementos aqui, ó. Você tem uma grandeza, por exemplo, a tensão. Então, X aqui pode ser uma tensão, pode ser uma corrente, pode ser uma potência. Aí você vai fazer diversas medidas daquele valor, tá? Aí você chama de x1, x2, x3, x4, até xn. Você considerou N valores, N medições, e somou, e dividiu pelo N, que é o número de medições. Isso aí é o valor médio. Tá? A representação usando o sigma, né, que é chamada representação sigma, ou somatório, é grafado ou indicado dessa forma aqui, ó. Esse Ezinho aqui, ó, é o sigma, ele indica soma. Soma de quê? Dos valores da grandeza x, né, que vai de x inicial até xn. O i aqui, ó, é o primeiro valor, então vai começar de 1. Então vai ser x1, x2, x3 até qual? Até xn, que está aqui. Então é a maneira de representar o que está aqui no traço de fração, tá? Ah, esqueci de falar, dividido pelo n. Então, aqui tem a soma dos valores da grandeza, dos elementos da grandeza, né? De n elementos da grandeza dividido pelo n, tá?
continuando aqui para ficar mais claro. N é o número de elementos da mesma natureza, conforme eu falei. Então, tensão 1 mais tensão 2 mais tensão 3, N vezes. Xi é o valor da grandeza, é o primeiro valor, chama de X inicial, e é o índice delas, no caso aqui seria 1. Então, vai de 1 até N, né? A medida 1, medida 2, medida 3, até a medida N, beleza? Aqui, ó. Então, é importante, antes de estudarmos os valores médios, revisarmos alguns conceitos relativos à grandeza. Aqui, ó, você estudou em FPE, quem é do dia, né? Ou circuitos elétricos 1, quem é da noite, que grandeza é tudo aquilo que podemos medir e atribuir um valor numérico. Então, tudo que você pode medir e atribuir um valor numérico, como, por exemplo, temperatura, peso, tensão elétrica, corrente, etc., massa, velocidade, pressão, essas coisas, a gente chama de grandeza. Então, tem grandezas físicas e grandezas, digamos, elétricas, que são físicas também. Elas podem ser, as grandezas podem ser grandezas discretas e grandezas contínuas. Vamos ver o que é uma e o que é outra. Grandezas discretas. O que a gente chama de grandeza discreta? São aquelas às quais podemos atribuir um número inteiro. Se não for número inteiro, por exemplo, quer dizer, você pode ela é identificada com um número inteiro, não é um número fracionário. Quando você, ao identificar, você vai usar um número inteiro e não fracionário, ou não decimal, você chama aquela grandeza de grandeza discreta. Por exemplo, um exemplo que eu vou dar logo a seguir aqui, ó. Se você tem uma fila de pessoas, né, a fila é a grandeza discreta, porque você pode dizer quantas pessoas tem na fila e vai usar um número inteiro. Você não vai dizer que na fila tem uma pessoa e meia, entendeu? Mas a pessoa que está na fila é um elemento que você pode, que você não vai poder, dever, por exemplo, chamar de grandeza discreta. Por quê? Porque ele tem peso, ele tem altura, tá certo? E essa dimensão, ela pode ser identificada com um número inteiro ou não inteiro. Por exemplo, ele pode ter 50,5 quilos, ou ter 1,85 m, quer dizer, não são números inteiros, são números fracionários, certo? Então, esse tipo de grandeza é chamado de grandeza discreta. Está aí o exemplo. Nós temos uma fila aí. A fila é a grandeza discreta. As pessoas na fila são os elementos, tá? Então, a pessoa na fila é um elemento do conjunto, e a fila é uma grandeza discreta, tá certo? Somente porque é constituída por um número inteiro de pessoas, tá? Agora, eu vou pedir desculpa aqui um pouquinho, porque está falando de matemática sem ser professor de matemática, tá? Eu não quero ter a pretensão de ensinar matemática para ninguém, tá, gente? Quem sou eu para isso? Eu só estou falando de coisas que nós precisamos de conhecer para entender o que vem aqui para frente. Às vezes eu tenho que falar um pouquinho de matemática sem ser professor e sem até conhecer muito a matemática. Então, continuando. Para se verificar alguma média relacionada à fila, deve-se estabelecer uma condição. Por exemplo, número de contagens em um determinado período. Eu não posso, por exemplo, olhar a fila, você calcula a média de pessoas naquela fila. Eu não posso fazer isso porque um minuto tem 10 pessoas, um segundo depois tem 11, ou 10 minutos depois tem 30. Quer dizer, eu tenho que estabelecer uma condição. Por exemplo, qual que é a média de pessoas numa fila num período equivalente a 24 horas? As medidas são feitas no período de 24 horas, ou em 10 minutos, etc. Então, você tem que estabelecer a condição. Tá? Por exemplo, o número de contágio em um determinado período é uma condição. A média será dada pela soma dos valores encontrados dividido pelo número de contágios naquele período. E grandezas contínuas, eu até falei, são aquelas às quais podemos atribuir um número que pode não ser inteiro.
Ele pode não ser, ele pode ser ou não ser, mas ele pode não ser, que é o mais importante. Por exemplo, temperatura. Eu tenho a temperatura, tá, por exemplo, agora está, digamos, 29 graus, mas pode ser 29,5. Então, a temperatura é uma grandeza contínua. Ela entre valores inteiros, existirão valores fracionários, que são frações do número inteiro. Tá certo? Por exemplo, pressão, quantidade de líquido, tensão nos terminais de uma bateria e vai por aí. Sinais elétricos, no geral, são grandezas contínuas, isto é, apresentam valores em função do tempo que podem ser instantaneamente iguais ou diferentes de zero. Por exemplo, está aí, ó, nós temos 3 ondas aí. Ó. Tem azul, que é corrente, essa cor vermelha aqui, ó, que é tensão, e essa outra aqui, ó, que no meu monitor está verde, é potência. Então, tem 3 ondas aqui, que são grandezas contínuas. Por quê? Porque elas têm valores que não são garantidamente definidos por números inteiros, e sim fracionários. Tem valores instantâneos diferentes de números inteiros. Então, são grandezas contínuas. Tá? Vamos a um exemplo agora, um exemplo de cálculo de valor médio. Então, é um exemplo, tá? Por exemplo, é um exemplo, por exemplo, deseja-se obter o peso médio, veja bem, eu vou falar bem devagarzinho para vocês entenderem. Deseja-se obter o peso médio dos alunos da fila do bandejão. No caso, é o bandejão aí do Cefet. No caso do bandejão, no intervalo para o almoço. Olha bem a condição. Deseja-se obter um peso médio dos alunos na fila do bandejão no intervalo para o almoço. Vou chamar de P médio aí, para calcular quantos quilos de batata frita deve ser feito. Verifica-se o peso de cada aluno, pezinho, P minúsculo, obtém o peso total, somando o peso de todos os alunos naquele período, e divide pelo número de alunos que vocês pesaram. A média é o resultado da soma de todos os pesos individuais dividido pelo período, pelo número de pesos. Isso é chamado de peso médio. Então, é uma média, né? É uma média. Por quê? Porque eu peguei pesos individuais, somei, né? Peguei N pesos, N alunos, somei, verifiquei o peso de cada um, somei e dividi pelo número de alunos que foram pesados. Então, tá a fila aí, ó. O pessoal está até com o olho, se vocês observarem bem, eles estão com o olho meio arregalado, porque na hora do almoço os olhos ficam assim mesmo, né? Geralmente é fome, né? Então, eles estão lá esperando a horinha, a hora que fila, não sei se você tem experiência, mas a fila do bandejão aí, no horário do almoço, costuma ter, às vezes, até umas 200 pessoas ou mais, né? Bem, então é isso aí, ó. Você vai pegar cada um desses rapazinhos aí, medir o peso de cada um. Tem uns aí que vocês vão ver que é mais gordinho, né, cara? Isso aí vai consumir mais batata, com certeza. E tem que saber que tem os gordinhos na fila também, né? Excesso de peso, porque tem que fornecer batata para ele. Vamos lá. O aluno na fila é um elemento do conjunto. E a fila é a grandeza discreta na qual eu vou calcular a média, porque é constituída por um número inteiro de pessoas. O peso do aluno é uma grandeza contínua. Ficou claro, gente? Beleza. Então, continuando aí, mais um passo. Então, o peso médio, dessa forma, é dado pela expressão da média aritmética. Está aí, ó. Aquilo que eu já tinha adiantado. Então, peso médio, quando a gente coloca um sobre alguma coisa antes, é porque estou dividindo a expressão posterior, né? Estou dividindo pelo número n aqui, tá? Então, está aqui a notação sigma, né? Que começa do 1, é o aluno número 1, peso do aluno, é o PI, cara. O P é o peso do aluno, e I é o índice que vai indicar qual aluno que eu estou me referindo. Então, qual aluno que eu estou me referindo? É o aluno que começa do 1, o I é 1, até o N. Então, vou lá, o peso do aluno P1 mais o peso do aluno P2 e vai até o peso do último aluno da fila, que é o PN. Somo tudo e divide pelo N, conforme já foi falado.
Isso que está aí é o que eu já falei, já vou passar mais rápido um pouquinho. Bem, naquela fila que eu mostrei para vocês, não sei se vocês observaram, tinha 8 alunos. Então, N é igual a 8. Querem ver? Ó? Vamos ver se é isso mesmo? Eu acho que é. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tem 8 alunos. Então, a fila tinha 8 alunos. Portanto, N é igual a 8. E todos foram pesados. Os preços se encontram registrados na tabelinha que está aí. Ó. Então, aluno 1, né, o I lá do somatório é 1. Então, o aluno 1, né, tem o I2, que é o aluno 2, então é P1, P2 até PN, que é o aluno 8, que é o último aluno da fila. Aqui estão os pesos deles, de cada aluno. Tem uns que pesam mais um pouquinho, cara. Na realidade, acho que não estão tão, os pesos não estão tão poucos assim, né? Tem um aqui com 85 quilos, mas tem que emagrecer. Mas é isso aí, né? Comendo batata o tempo todo é difícil. Bem, vamos lá. Então, o peso médio, aplicando a notação sigma, é isso aí, ó. 1 sobre N, 1 sobre 8, desses pesos todos. Somei tudo, dividi por 8, deu 71,125, que é o peso médio para o dono lá do refeitório, do restaurante, a empresa lá, saber quantos quilos de batata ele tem um critério e vai calcular o número de batatas, né? Então, continua agora. Valores médios de sinais elétricos, que é o que nos interessa, né? Isso que eu fiz até agora foi só para esquentar. Então, o valor médio ou média dos valores instantâneos de uma grandeza elétrica, representado pela sua forma de onda, tá certo? Isto é, o valor da grandeza em função do tempo é a relação entre a área formada dentro da referida curva e o tempo considerado. Veja bem, gente, olha só o que está sendo dito aí. Ó. O valor médio da grandeza elétrica é a relação entre a área formada dentro da curva e o tempo considerado. Isso aparentemente é uma coisa bizarra, né? Pensa bem. É a relação entre uma área e um tempo. Isso é uma média? Vejamos. Esse que está preto com letra branca aqui, deixa eu ver o que é. Sinais elétricos. Isso aqui, né, vou deixar aqui para vocês lerem, mas já falamos tanto que não vale a pena ficar lendo para vocês, não. Olha aqui, ó. Eu peguei a senoide lá e vou calcular a média do semiciclo positivo. É para não ficar uma figura com muitos detalhes, né? Mas a média de uma senoide é a soma da média positiva mais a média negativa dividido pelo período. Ou se eu quiser considerar uma onda, essa onda genérica aqui, ó, não precisa ser uma senoide, é uma onda genérica. Tá? Tem esse formato aqui que está parecendo uma senoide, só isso, não precisa pensar em termos senoidal. Por enquanto, não há necessidade. Não. E o que é que nós fizemos aqui? O que é que nós temos aqui? Ó? Eu tenho aqui o gráfico de uma tensão V em função do tempo. Então, nesse eixo aqui eu tenho tempo não, tenho o valor da tensão, que vai de 0 até o valor de pico, e nesse outro eu tenho o período, ou tempo T, que eu estou chamando de delta T. O que eu fiz aqui? Eu peguei essa senoide, esse gráfico aqui, e dividi em N partes. Começando do seguinte, ó, eu peguei o ΔT, o período, e dividi em intervalos, né? Tempo eu divido em intervalos, né? Esse intervalo é parte do tempo. Então, eu peguei o ΔT, o tempo, que é esse aqui que vai desse instante até esse aqui, e dividi em um número de intervalos iguais, em N intervalos iguais, de forma que eu consegui não, de forma que eu posso concluir que eu vou ter N retângulos, sendo a base de cada um deles, eu vou chamar de ΔT. ΔT é o que é? Delta Tzinho, tá? Delta T minúsculo. O que é delta T minúsculo? É delta T maiúsculo dividido por N.
Então, eu peguei o ΔT maiúsculo e dividi por N e passei a ter N ΔT minúsculo, intervalos menores. Quanto mais intervalos, melhor. Por quê? Porque a figura toda ela fica retalhada, vamos chamar assim, né? ou dividida em retângulos, sendo que a base do retângulo é o ΔT. E a altura do retângulo é um valor instantâneo para aquele T que eu estiver considerando. Por exemplo, para T1 aqui, ó, T1, esse instante T1 está dentro do primeiro ΔT. A altura desse retângulo formado aqui, ó, é o valor instantâneo que eu vou chamar de VI. É o primeiro valor, é a primeira pessoa da fila que eu vou pesar, no caso, verificar o valor instantâneo. Sabe que isso aqui tem uma correlação com aquela fila. Né? Tem uma correlação. Eu estou com a fila de retângulo aqui e vou medir uma característica de cada elemento dessa fila. Qual que é a característica que me interessa? É o valor instantâneo. Então, eu vou ter N valores instantâneos e medir cada um deles. Então, eu tenho VI, é o primeiro, o VI, que é o segundo VI aqui, ó. Aqui eu devia ter colocado V2, né? Mas foi falha minha aqui, mas não percebi. Mas, de qualquer maneira, aqui tem um V, que é a função do segundo retângulo, ou equivalente à altura do segundo. Então, cada valor que eu tiver, que eu considerar, é um valor. É como se eu estivesse medindo o peso, no caso, a altura do retângulo, e a altura do retângulo é o valor instantâneo. Tá? Se eu tivesse infinitos valores, eu pegaria todos os pontos dessa linha azul aí. Aí vou colocar isso em forma de média. Bem, o que está dito aqui é o que eu falei, tá, gente? Eu posso até passar rápido. Vou deixar registrado para se alguém for ver a aula depois. Que, ó, isso aqui é uma observação que vale a pena falar. Observe que transformamos a função V igual função do tempo, quer dizer, aquele gráfico, em uma grandeza discreta, constituída por uma fila de N retângulos. Não tem meio retângulo, não. Tem N retângulos, N é o número inteiro, então vai ter um certo número de retângulos. Sendo que suas alturas grandezas contínuas. A fila, né, a função matemática que eu estou querendo saber o valor médio é uma grandeza discreta, mas as alturas são grandezas contínuas porque podem adquirir valores diferentes, aliás, valores não inteiros. Como o nosso objetivo é calcular o valor médio dessa função, isto é, a média dos valores instantâneos, eu quero calcular a média de todos aqueles valores instantâneos que eu estou considerando lá. V é função de F1, F2, e vai aí até Fn. Tá? Então, eu tenho que saber o valor de cada um, somar todos e dividir pelo N. Né? É o que está dito dentro desse retângulo aí. A expressão matemática é essa aí, ó. X médio, o valor médio, é o valor instantâneo para T1 do primeiro retângulo, mais para T2 do segundo, etc., até o último valor, que é F em função do último tempo lá, né? Dividido pelo N. Então, são N medidas, eu vou dividir pelo N. Detalhe, aquele delta minúsculo, como já foi dito, é o ΔT, o período total, o intervalo total lá, dividido pelo número de retângulos. De tal forma que o número de retângulos, só troquei as posições aqui, ó, eu passei ele cá para a esquerda e o ΔT para o denominador, ficou dessa forma. Então, o que é N? N é ΔT sobre ΔT maiúsculo sobre ΔT minúsculo, tá? Guarda isso aí. Aí eu voltei lá para a fórmula e fiz a substituição. No lugar do N, eu coloquei o que é o N, que é o ΔT sobre ΔT grande sobre ΔT pequeno. Para chegar a essa questão aí, ó,
Só resolvendo o algebrismo, né, o denominador dividido, o numerador dividido pelo denominador, é só pegar o numerador, inverter o outro e multiplicar. É o que eu fiz aqui. Ó. Então, eu passei o ΔTzinho para cima, está aqui. Ó. Não mudei nada, a expressão está aí. Tá? Só que eu coloquei entre colchetes aqui, ó, a soma toda multiplicada pelo ΔT, né, porque estou multiplicando todo o numerador, não é isso? É algebrismo puro, tá? Agora, o que eu fiz? Eu peguei o ΔT e multipliquei por cada elemento dentro dos colchetes. Então, ficou ΔT vezes F de T1 mais ΔT vezes F de T2 e assim sucessivamente. Quer dizer, o que eu estou fazendo aqui, gente? Eu estou somando as áreas. Por quê? O valor instantâneo de T1, altura, que é a altura do retângulo, vezes a base do retângulo, é a área do retângulo. Então, o valor médio é a soma de um conjunto de áreas dividido pelo período. Então, guarda bem, a primeira questão aí, ó, eu estou achando agora que não é tão bizarro dizer que o valor médio é uma área dividida por um período. Vocês estão vendo? Por quê? Porque eu estou mostrando para vocês aqui, ó, eu criei N áreas, somei N áreas e dividi pelo período. A área total é N áreas. E dividido pelo período é o valor médio. Então, o valor médio de uma função, não importa, representada no plano cartesiano por uma linha, é a área contida pela linha, né? A área da figura entre a linha representativa do gráfico e a linha do eixo, né? Isso forma uma área fechada, e essa área dividida pelo período é o valor médio, genericamente falando, vale para todas as ondas. Aí eu já posso colocar aqui, ó, a expressão do somatório. Um somatório, isto é, o valor médio é 1 sobre T, 1 sobre ΔT, quer dizer, é a soma das áreas dividida pelo período. E a área está aqui representada. A função é... Que função é essa? A função da área. É o valor, a altura, f de T1 vezes ΔT. Então, essa é a área. Só que a área do somatório, é a área da expressão matemática do somatório. Para isso, eu tenho que somar ela para T1, para T2, até Tn, que é o que já fizemos. Então, isso aqui é só uma maneira de representar o que aquela expressão anterior estava mostrando. É interessante observar que, na realidade, calcular a área total da figura que envolve retângulos e dividir pela soma das bases desse retângulo é o período. Foi algo do tipo, calcular o valor médio de uma função escada. Imagina, você não tem essa linha tracejada aqui como a função original, mas você tem uma escada, cara. Por quê? Porque a figura real que eu calculei a área é a figura contida abaixo dessa escada. Não é exatamente a área que eu estou querendo, que é a área dessa linha tracejada azul aqui, mas se aproxima dela. Isso quer dizer que essa expressão matemática que está aqui em cima, ela não está correta. Por quê? Porque tem um igual aqui, simplesmente porque tem um igual. E eu não posso dizer que é igual porque essa figura está dizendo que não é igual. Olha aqui, ela está aqui maior para vocês entenderem. Porque ela seria igual se a área fosse exatamente a área sobre a linha tracejada, mas não é, a área é diferente. Cara. Agora, observe o seguinte, para essa área ser exatamente igual, quer dizer, a área da escada ser exatamente igual à área da função original, eu teria que pegar esse período aqui, ó, e dividir por infinitos retângulos. O n tem que ser infinito, porque aí o que aconteceria? Eles teriam uma base infinitamente pequena e a altura seria exatamente o valor instantâneo para aquele retângulo. Entendeu? Quanto mais retângulo eu colocar, mais eu me movimento no sentido da exatidão.
Entendeu? Se for um retângulo assim, se eu pegar e dividir em 2 retângulos só, imagina a falta de precisão. Imagina a figura, né? Vou voltar aqui. Ó. Imagina que eu dividi em 3 ΔT, dividi em 3, N é igual a 3. Imagina o erro que daria, cara. Ficaria um retângulo aqui, o outro aqui, cara, cigalinha. Daria cada buraco aqui, né? Incrível, cada acima dela ultrapassagem em termos, já daria pouca precisão, mas se eu for só aumentando o número, de forma a tender para o infinito, eu vou tender para a exatidão. Legal? Então, para essa expressão de cima ficar correta, eu tenho que considerar esse símbolo aqui. Ó. Então, o valor médio para a tensão agora, já estou introduzindo o termo, tá? É 1 sobre o período, né, da mesma função matemática, só que não é igual, né? Desculpe, é aproximado. E para ser igual, eu tenho que passar para onde? Eu tenho que fazer o quê? Tem que entrar no conceito que a gente chama conceito de limite, né? Isso tudo que está aí, eu já falo. Isso aí, ó, para ela ficar, se aproximar, para ser exato, eu tenho que pegar aquela expressão e transformar em limite. Aí eu pergunto, vocês já estudaram o limite lá da matemática aplicada, gente? Pois é. Então, a matemática aplicada, ela foi colocada no curso de eletrônica para nos ajudar nesses momentos. Só que, às vezes, ela vem depois. Não tem problema vir depois. Vocês vão precisar de limite, derivada e integral, é mais no terceiro ano. Então, desde que seja aprendido no segundo ano para usar no terceiro, tudo bem. Lá na eletrônica de potência, vocês vão usar bastante, mas é lá, não é cá. Mas como a gente precisa, lá na nossa base, que é agora, né, que é esses conceitos, né, a gente mostra para vocês, mas quando vocês forem estudar o limite, aí vocês aproveitam, fala com o professor para explicar melhor para vocês entenderem melhor isso que eu estou falando, porque não tem como, né? Agora vocês entenderem 100%. Tá? Eu não sou, como eu disse, eu não sou professor de matemática, fica até difícil eu dar uma visão assim bem melhor para vocês. Mas a questão é a seguinte: o que essa expressão está dizendo aqui? Ó? Ela está dizendo, eu peguei aquela expressão de V médio, aproximado, aproximadamente igual a 1 sobre t, que multiplica esse somatório aqui, e transformei em limite. Que a maneira de representar é essa? Eu estou dizendo que agora o valor médio não é aproximado, ele é igual ao limite, né? Quer dizer, uma função que a gente chama de limite daquela, quando o n tende para o infinito, tá certo? Quando o n tende para o infinito, o número de medidas está tendendo para o infinito e o ΔTzinho está tendendo para zero. Só isso que eu quero que vocês entendam. Então, se eu não, para que isso seja uma verdade absoluta, você não pode usar aquela expressão sem imaginar como limite, isto é, que o n seja, que ele tenda para o infinito exatamente para você ter um retângulozinho com base bem pequenininha, porque dessa forma, a altura daquele retângulo fica sendo o valor instantâneo. Então, na hora que eu estiver somando as pessoas na fila, né, as áreas do retângulo, eu vou ter retângulo fininho, mas eu vou ter infinitos retângulos fininhos que, somados, cujas bases somadas é o período. E para cada um deles, o valor instantâneo, ou cada um deles, a altura do retângulo, é o valor instantâneo. Então, quando eu somo infinitos retângulos, eu estou somando infinitos valores instantâneos, e quando eu divido pelo período, eu estou dividido por infinitos ΔT, pela soma de infinitos ΔT. Entendeu? Aí eu posso dizer, fechar a questão, dizer que o valor médio da função é a área. Por que a área? Porque eu estou somando infinitos retângulos, que cobre a área toda. Já que são infinitos, a área é exatamente a área abaixo da curva. Então, eu estou pegando essa área e dividindo
pelo número de elementos que eu considerei na soma, ou somando, que é infinitos, correspondentemente infinitos ΔT. Então, eu posso generalizar e dizer que o valor médio, de fato, é a área da função, do gráfico da função no plano, dividindo pelo intervalo. Entendeu? Toda vez que vocês forem calcular o valor médio, calcule a área e divide pelo período. Aí morreu a questão. E você tem fórmulas elaboradas e formas mais complicadas para calcular a área. Depende da função. Por exemplo, deixa eu ver se o próximo aqui é um exemplo. Isso aqui já é outro conceito matemático, mas que eu ia passar por cima, mas vamos lá. Quando você for calcular uma área, gente, aí já entra outra matemática que vocês vão aprender daqui a pouco lá na matemática aplicada, que é o uso de integral. Integral é cálculo de área. Quando você pega uma função, qualquer função matemática, por exemplo, V máximo seno de ômega t, e integra, aplica o cálculo integral, você vai calcular a área que aquela figura tem, que aquela figura ela gera no plano cartesiano, o que aquela função gera através da figura no plano cartesiano, tá? Então, integrar a função é isso, é calcular a área. E o símbolo de integral é esse que vocês estão vendo aqui, ó, esse Szinho aqui. Ó. E está escrito aqui T1 e T2, o que quer dizer? Você estabelece uma parte da figura que vai de T1 até T2, por exemplo, de 0 até ΔT, ou de 0 até π, quer dizer, você estabelece uma área, que é a área da figura que você quer calcular a média. Então, quando você integra aquela figura, que no caso é função de ΔT, tá? A função, é o gráfico que é a função de ΔT, que é a função do tempo. Você tem a expressão lá, e aquela expressão é uma expressão matemática que indica o valor instantâneo da tensão em função do tempo. Então, a expressão está aí. Pode ser qualquer expressão matemática. E essa aqui é uma maneira de representar, tá? Vocês não vão conseguir entender se vocês não estudarem integral, mas guarda isso e usa esse exemplo quando estiver estudando lá. Né? O valor médio, voltando aqui a essa representação genérica, é 1 sobre o período, vezes a integral, isto é, a soma dos valores instantâneos, isto é, a área, tá? Porque é integral da área, que vai de um ponto a outro, de um instante a outro. Isso é chamado de integral definida, tá? Não queira usar ela agora, não, senão vocês vão complicar a vida de vocês. Não há necessidade, não. Então, toda vez que você for calcular a área de uma função, se não for fácil calcular geometricamente, você vai ter que usar o cálculo integral. Nós vamos, quando possível, mostrar para vocês como faz das duas formas, tá? Mas não vou querer que vocês apliquem cálculo integral aqui, porque não seria normal fazer isso. Esse aqui eu já falei, acho que já falei. Deixa eu ver essa complementação. Tá. Vamos ver só esse resumozinho aqui, ó. Quando a função só tem valores, são coisas importantes para vocês guardarem, tá, gente? Que ajuda a entender melhor. Então, vamos lá, resumindo e complementando. Quando a função só tem valores instantâneos negativos, obviamente, seu valor médio é negativo. Da mesma forma, se ela tiver só valores positivos, né? O valor médio é positivo. Agora, se ela tiver valores instantâneos positivos e negativos, que é o caso da senoide, a sua média é dada pela soma algébrica das médias dos valores instantâneos positivos e valores instantâneos negativos. Quer dizer, você calcula a área positiva, calcula a área negativa, pega a maior, subtrai dela a menor, aí você tem a área real. Pega essa área e divide pelo período e você tem o valor médio da função. Tá? E esse valor médio pode ser positivo ou negativo, depende de qual área for maior. Se a área maior for a área superior, né, acima do eixo, a área positiva, o valor médio é positivo. Se a área maior for abaixo do eixo, vocês vão ter essa situação muitas vezes também, o valor médio é negativo. Certo? De qualquer forma, genericamente, é a área maior menos a área menor dividido pelo período.
Esse exemplo que tem aqui, ó, vai ajudar mais vocês a entenderem isso aí. Ó. Vamos calcular essas áreas aqui. Isto é, vamos calcular os valores médios dessas formas de onda aqui. Ó. Nós temos aqui a primeira forma de onda. Observe que é uma senoide deslocada para cima no eixo. É aquela história que nós comentamos no início da aula, do offset. É uma senoide com offset, e ela está acima do eixo, ela não tem nenhum pedaço abaixo do eixo. Então, eu já vou dizer logo, né, que o valor médio é positivo. Como é que você calcula? Bem, a vantagem é que os valores médios são muito intuitivos. Você pode, às vezes, calcular de cabeça, que é o caso desse aqui. Ó. Veja bem, observe aqui como que a coisa é intuitiva. Você pode calcular matematicamente sem usar a intuição, mas você pode também usar a intuição, quando for o caso, quando for fácil. Veja bem, observe que essa parte que eu vou circundar aqui, ó, veja bem, esse pedaço aqui, ó, se eu fizer um corte nele e colocar aqui, ele não vai encaixar direitinho aqui? Aqui, ó, se eu pegar esse pedaço e colocar aqui, aí vou formar um retângulo. Conseguiram visualizar? Portanto, o valor médio dessa função, já que eu vou fazer o corte a partir desse ponto e preencher, o valor médio é essa linha tracejada aqui. Isto é, essa linha tracejada vai formar um retângulo cuja altura é esse valor aqui, ó, 25 volts, e a base é 8 segundos. Então, como que você calcula a área de um retângulo? Você pega a base dele, 8, multiplica pela altura, 25, e divide pelo tempo, que é 8, que é a base. Então, vai dar 8 vezes 25 dividido por 8. Então, o valor médio é 25, que é exatamente o que essa linha tracejada está dizendo. Então, se eu pedir para calcular, você já faz logo. Faz a composição das áreas, que às vezes facilita. Ou então você faz o cálculo usando o método analítico, né? Você pega a expressão matemática e tal, que vocês vão ter condição de fazer depois, quando tiver lá na eletrônica de potência, tá? No circuito elétrico não é feito isso. Eu estou usando esses exemplos para vocês entenderem essa história de o que é um valor médio. Agora veja o segundo caso aqui, ó, 2 aqui. Ó. Nós temos aqui uma onda quadrada. Não é bem uma onda quadrada normal, porque uma onda quadrada, a parte de cima dela é exatamente, a parte positiva dela é exatamente igual à negativa, que não é o caso. Vamos chamar essa onda aqui de onda retangular. Como é que você calcula o valor médio? Da forma genérica, né? Você pega a área de cima, calcula, pega a área de baixo, calcula, soma as duas e divide pelo período. Alguém já, de cara aí já pode me dizer qual que é o valor médio que vai dar aí, gente? Quem já foi rápido o suficiente para fazer? Vamos calcular. Essa eu vou deixar para vocês calcular os dois em casa, pode ser? Alguém começou a falar aí? Quem sabe alguém já calculou? Ainda não, né? Então vamos lá. O área 90? Como é que você calculou? Vamos lá. Vou seguir seu raciocínio. Eu calculei a área do primeiro quadrado e do segundo. Como é que você calculou a área do primeiro? 20 vezes 3. 20 vezes 3 dá quanto? 60. Tá, então guarda na sua cabeça. A área positiva igual a 60. E depois? 3 Daqui para aqui vezes 10. Só que você está esquecendo uma coisinha aqui, Dá ó. 30. Olha aqui. Tá vendo isso aqui? 10, então, 10 vezes 3. Não? Menos 10, ela é negativa. Ah, sim, então não é 90 não, então é 30. Exatamente. Exatamente. É só você não descuidar que você já sabe fazer. Entendeu?
Ari, eu só não entendi por que uma menos a outra e não uma mais a outra. É porque elas se opõem. Veja bem, olha, durante os primeiros 3 segundos aqui, você tem um efeito elétrico no circuito produzido por 20 volts, tá certo? Durante 3 segundos. No outro tempo, você tem um efeito elétrico produzido por 10 volts, só que em sentido contrário. O efeito final é a média dos valores. Vou dar um exemplo. Suponha que você ligou essa tensão. Entendi o que o senhor quis dizer. É porque o efeito. Porque no sentido físico está no lado ao contrário, não é isso? Exatamente. Ambos são em oposição, então a resultante final, o efeito físico, ou o efeito elétrico, melhor dizendo, é um menos o outro. É a maior menos a menor. Menos a menor. Né? Suponha, por exemplo, que você ligou essa tensão numa carga cuja performance seja proporcional ao valor médio. Uma carga que eu vou citar que tem performance proporcional ao valor médio é um motor de corrente contínua. Se você liga você liga uma tensão contínua dele, tá? Então, quando você liga uma tensão contínua, ele gira por um lado que depende da polaridade da tensão contínua. E a velocidade dele depende do valor médio daquela tensão contínua. Então, você aplica, por exemplo, 60 volts, que é o caso aqui, durante 3 segundos. Durante 3 segundos, você está fazendo o motor girar com uma certa velocidade, num certo sentido. Só que passou esses 3 segundos, você aplicou 10 vezes 30 aqui, ó, uma média de quanto? 30, só que em sentido contrário. O que ele vai fazer? Ele vai girar no outro sentido, porque você inverteu a polaridade. Você está aplicando menos 10 durante um tempo. Entendeu? O que vai acontecer? Ele vai tender a girar para o outro lado. Mas, de repente, começa o outro período, que é os 20 de novo aplicado no primeiro. Aí ele vai querer... Ele fica doido, não fica? Por quê? Porque tem uma força lá querendo fazer isso. Querendo ou não, induzindo ele a girar num sentido e uma outra induzindo ele a girar do outro sentido. O que vai fazer? Ele vai, na realidade, girar com uma velocidade e sentido que depende da média. Por quê? Por causa da inércia térmica. Ele tende para um lado, depois tende para o outro. Não dá tempo para ele atingir o máximo de um lado nem o máximo do outro. Ele fica numa média geral. Então, ele vai variar, não, ele vai girar segundo o quê? Segundo 30 volts num determinado sentido indicado pela polaridade, que é definido pela média. Então, tem cargas que têm performance que são decorrentes da média, e tem cargas que não. Por exemplo, se você pegar essa onda e ligar no motor, numa lâmpada, não importa o sentido. A lâmpada vai acender, entendeu? Mas quando a carga, ela vai acender segundo uma média, que depois nós vamos falar melhor, que a gente chama de valor eficaz. Mas isso é o assunto para a aula que vem, beleza? Para amanhã. Entendi, Ari. Agora eu entendi. Agora só ficou uma dúvida. Vai ter algum caso que a gente vai precisar usar a integral para calcular essas áreas? No segundo ano, em momento nenhum. Tá? No segundo, Ok. não. Nenhum. No terceiro, em alguns casos, que são poucos também. Lá na potência, você vai calcular valor médio na saída de um retificador, por exemplo, de um chopper e tal, mas aí o professor vai, como se diz, vai trabalhar isso com vocês melhor, tá? Ok, obrigado. Falou, por nada. Ô, gente, então, eu já estou ocupando quase o tempo de vocês aí da outra aula, né? Eu vou encerrar essa aula, tá? Rodrigo, se não chegou, já deve estar chegando. Ô, Ari, deixa eu só comentar uma coisa com o senhor. Hoje eu fui parar no hospital com pressão alta Sim. e o médico só me liberou depois que a pressão baixou, entendeu? Mas eu assisti sua aula aqui pelo Teams, tá ok? Sem problema. Se você assistiu pelo Teams, por isso você está com a voz boa aí, né, rapaz? Isso, eu estou falando pelo Teams no computador. Tá, mas você está em casa? Agora sim, acabei de chegar. E você está bem? Sim, foi só pressão alta. Eu